Oi, pessoal, bem-vindos ao Poliglota 2022, Recife, agora com a última palestra do sábado à tarde, do Patrick Lencastre, vai falar sobre línguas eslavas e como a gente pode aprender todas elas simultaneamente. Não, estou brincando, mas é quase isso. Então, Patrick, pode começar. Bom, olá a todos, sejam todos bem-vindos. Aí vou começar um pouquinho diferente. Думаю, что сначала мы говорить чуть-чуть на русском, и после этого, конечно, на португальском. Ой, хорошо. Eu só vou fazer uma introduçãozinha para quebrar o gelo, porque é sempre muito difícil quando a gente começa assim, eu vou começar por onde? Bem, eu vou falar sobre línguas eslavas. Então, já que eu vou fazer a introdução, eu vou fazer essa pequena introdução ilustrativa, né? Mas, tá bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrick, eu sou apaixonado por línguas, assim como todo mundo que está aqui, mas eu tenho uma paixão especial pelos idiomas eslavos, então comecei aprendendo russo há 8 anos. Esse ano estou me preparando para fazer o TRKI, que é o exame de russo como língua estrangeira, vou fazer o nível C1. Depois eu comecei a aprender ucraniano e polonês ao mesmo tempo. Aprendi bielorrusso também, depois aprendi tcheco e agora eu aprendo sérvio porque a parte sul da família estava do lado de fora. Eu falei, poxa, eu não falo nenhum idioma eslavo do sul, então decidi começar pelo sérvio. E aí eu vou falar um pouquinho sobre aprendizado de idiomas eslavos, não todos de uma vez, mas como é que a gente lida com isso? E até mesmo, às vezes, a pessoa pergunta, mas qual é o melhor momento de começar? Quando é que eu posso começar? Eu posso começar todas do zero? Eu posso começar... Depende. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu comecei 2 delas do zero, que foi... bom, na verdade foi um desafio que eu fiz em 2021, desculpa. 2020 e 2021, o desafio era aprender 3 idiomas juntos. Então eu decidi aprender bielorrusso, ucraniano e polonês ao mesmo tempo. Deu errado, tá? Deu errado o desafio, porque eu aprendi 2 deles. Eu aprendi o ucraniano e aprendi o polonês. O bielorrusso ficou muito para trás. Mas eu aprendi muito nesse processo e depois que eu consolidei os 2 idiomas, eu voltei no bielorrusso. Falei, não vou desistir dele só porque sofri lá no meu projeto de aprender 3 idiomas juntos, então eu voltei ao bielorrusso. Hoje eu falo bielorrusso, apesar de ser o meu idioma eslavo mais fraco, porque quando eu falo bielorrusso eu uso muito ucraniano, mas eles me entendem tranquilamente. Bom, eu posso compartilhar aqui até uma apresentaçãozinha aqui? Pode sim. Pode? Tá bom. Vamos lá. Compartilhar a tela, ok. Bom, acho que todo mundo pode ver aqui, né? Pode colocar em tela cheia, porque tá... A edição. Tá bom. Há um erro, é Macedonski. Tá, deixa eu ver onde é que eu tenho tela cheia aqui. Tela cheia, cara. Com tecnologia eu já não sou bom, não. Apresentação. Isso, vai. Foi. Bom, agora acho que foi melhor, né? Bom, primeiro eu trouxe aqui a introduçãozinha. A gente tem sempre mania de sair falando, né? Eu vou falar de idiomas eslavos, aí sai falando. Mas talvez alguém se pergunte, tá, o que são os idiomas eslavos? Do que esse cara está falando? Bom, acho difícil que você não saiba, mas os idiomas todos eles são divididos em pequenas famílias, de acordo com suas similaridades, alguma similaridade gramatical, similaridade de vocabulário. E a gente tem os idiomas eslavos, que são esses listados na tela aqui. Não são todos, tá? Você pode pensar assim, mas tem idiomas minoritários que você não colocou aí. Não coloquei. Eu coloquei alguns aqui, eu coloquei os mais populares. Se é que eu posso chamar o bielorrusso de popular, porque toda vez que eu tentava praticar, eu procurava alguém para falar e a pessoa dizia, não, eu sou bielorrusso, sim, mas por que você quer aprender isso? Não, eu só falo russo no meu dia a dia. Mas por que você quer aprender esse idioma? Não precisa. Mas coloquei ele aqui, é um idioma que eu gosto bastante. Bom, aqui estão os idiomas, eles são divididos em 3 partes. East Slavic Languages são as 3 primeiras, né? Russo, ucraniano e bielorrusso. Depois a gente tem os idiomas West Slavic Languages, polonês, eslovaco, tcheco.
E os idiomas do Sul, como eu falei, eu não falava nenhum dos idiomas do Sul, por isso eu decidi aprender o sérvio, que foi sérvio, croata, bósnio, macedônio, esloveno. Então, acho que eu não esqueci nenhum. Bom, e aqui eu trouxe uma... Se tem alguém aqui que é de língua materna eslava ou fala algum idioma eslavo num nível um pouco mais alto, esse texto aqui, ele é desenhado de uma maneira que, se você fala algum idioma eslavo, você vai entender alguma coisa. Ele foi criado aqui no Old Church Slavonic, é uma espécie de Old Church Slavonic, que é como se fosse uma língua reconstruída, como se fosse o nosso latim. Sabe? Se você fala francês, português, espanhol, você vai olhar para o latim e vai entender alguma coisa. Se você fala algum idioma eslavo, você vai olhar para esse texto aqui e vai entender alguma coisa. Mas eu trouxe isso só para ilustrar a similaridade entre eles. Mas ainda não é o nosso tema central. Aqui foi a divisão que eu tinha falado antes. Eu trouxe só para exemplificar mais. E aqui você tem outros idiomas que eu não listei lá, porque senão a gente começa a entrar em outra esfera de discussão, que é muito mais complexa e não daria tempo, mas é língua ou dialeto? O que é língua, o que é dialeto? Não é o tópico agora. A gente não vai falar sobre isso, a gente não vai discutir, mas peraí, sérvio, croata, bósnio, é a mesma língua, não é a mesma língua, mas isso é dialeto, não é? Não vou discutir, eu só vou mostrar como é que eles são divididos, tá bom? Dois yazık. Alfabeto. Aqui a gente vai começar já com uma abordagem um pouquinho diferente. Geralmente, se você quer aprender russo, o que você faz? Você vai lá e aprende o alfabeto cirílico usado no russo. Depois você vai aprender ucraniano, você vai ver, não, mas tem uma letra aqui que eu não conheço. Você vai aprender bielorrusso, vai falar, achei outra letra que eu não conheço. Se a sua intenção é aprender os idiomas eslavos, mais de um, você pode aprender o alfabeto dessa maneira. Você pode aprender o alfabeto cirílico completo e entender como essa letra ela é assim, mas ela é usada só nesse idioma aqui. Essa letra ela é assim, mas ela é usada só nesse idioma aqui. Aqui você já começa de uma maneira diferente. Se você já tem esse plano, assim, eu não quero falar só russo, eu quero falar russo-ucraniano. Para você não ter surpresa com letrinhas, você vai estudar o alfabeto de uma maneira mais completa. Aqui umas ferramentas práticas. Às vezes, Patrick, mas você está falando ali de estudar e aprender, como é que eu faço para aprender? Repetição. Repetição para te ajudar a aprender um alfabeto novo. Memorize não é obrigatório, não estou fazendo propaganda de nenhum aplicativo, nem foi combinado com nada, nem com ninguém. É só porque eu usei o Memorize durante bastante tempo com alfabetos diferentes. Russo não, porque eu ainda não conhecia. Tá? Mas para hebraico eu usei. E se eu for aprender outro alfabeto, eu vou usar com certeza. Eu gostei bastante. E uma técnica que eu gosto quando você vai aprender o alfabeto cirílico é que você escreva na sua língua materna, mas usando o alfabeto cirílico. Porque o que acontece é, você fica preso com o seu vocabulário, que no começo é muito pequeno. Então você não consegue praticar muito, porque você não conhece muitas palavras. Então você vai escrever, imagina você quer escrever um texto em português, como é o meu caso. Eu sou nativo brasileiro, então eu quero escrever um texto em português. Eu vou pegar esse texto e vou escrever ele usando usando o alfabeto cirílico. Assim eu começo a me familiarizar mais. E também, você fala, mas Patrick, eu tenho que saber, eu vou ficar fazendo conversão, assim, usa o alfabeto cirílico, não usa, não usa. Essa confusão inicial, ela é um pouquinho proveitosa, sabe por quê? Se você for aprender idiomas como sérvio, e você perguntar a um sérvio como, peraí, qual alfabeto você usa? Não, cirílico. Não, é que é o oficial. E se perguntar a outro sérvio, você fala, qual alfabeto você usa? Latino. Não, mas é que o seu colega ali me falou que era... Não, eu também uso o alfabeto cirílico. Então, em muitos lugares, você vai ver os dois, né, concomitantes ali, brigando entre si. E se você não está acostumado, você vai ver, não, peraí, eu aprendi o cirílico, mas assim como está aqui, eu não sei ler, não. Ficou difícil agora, ficou complicado. Então, fazendo isso, você deixa o alfabeto cirílico como parte de você, da tua identidade. Assim, se eu quiser escrever um texto em português usando cirílico, tá bom, sem problemas. Nem a letra é feia de qualquer jeito, alfabeto latino, alfabeto cirílico. Nunca ficou bonita, nem aprendendo um alfabeto diferente, tá? Mas, bom, e aqui é uma brincadeira, que é identificar o idioma eslavo com um olhar só. Você vai olhar um texto e falar, peraí, mas que idioma que está isso?
algumas letras são exclusivas, entre aspas, exclusivas. Então, assim, eu estou vendo um texto, eu vi ali aquele Ukarotka, né, que é aquele que parece um Y, tem um sinalzinho em cima. Pode ter certeza que é belorrusso. Eu vi esse I esquisito, duplo, ucraniano. E, bom, eu não falo búlgaro, mas, de acordo com a pesquisa, está ali um som único, exclusivo. Você viu ali, vai achar o búlgaro. Você vai ver que não são todos os idiomas que estão aqui. Russo, por exemplo, não está. Né? Mas a chance é essa. Você olhar o texto e não ver nenhuma dessas letras, você vai ver, não, peraí, eu acho que é russo. Né? Mas, bom, isso aqui é só uma brincadeira. Pra vocês verem. Depois, se alguém quiser esse slide, eu mando também. Eu queria testar aquilo que você falou, que eu estou com os textos aqui, eu queria ver. Eu mando depois esse slidezinho, né? Você pode usar essa peça para fazer pesquisa, para brincar, o que seja. Vamos começar a parte chata. Não, para mim não é chato, não. Eu adoro, tá? Mas é o que os alunos mais reclamam. Casos. O que tem de diferente no russo e nos outros idiomas eslavos, em geral, que faz com que eles sejam desafiadores, para não dizer difíceis? Casos. Talvez se você fale alemão, por exemplo, você pode estar mais familiarizado com casos. Mas aqui você tem uma quantidade um pouquinho maior de casos. Se você está acostumado com línguas como o inglês, você vai ter uma surpresa. Porque em inglês, se você sabe as palavras, como, eu sei, peraí, ler, to read, livro, book. Ok, I read a book. Tá bom. Posso fazer em russo? Não. Não, mas eu conheço o verbo, читать. Tá bom. Eu читаю... Qual é a palavra? Kniga. Eu читаю kniga. Não, tá errado. Por quê? Читаю книгу. Porque não é o caso acusativo. Dependendo da posição, dependendo da função da palavra na frase, ela vai mudar o seu final. Então, isso faz com que seja um pouquinho desafiador no começo. Tá? Mas você se acostuma. Se for russo, são 6 casos. Se for estudar polonês, ucraniano, você vai encontrar 7 casos. Mas é bom que você saiba o que são os casos, como é que eles funcionam. Mas eu, sinceramente, não recomendo que você comece se debruçando sobre os casos e fazendo um monte de exercícios. Agora eu vou decorar tudo, agora eu vou ver. Então, funciona assim. Porque você também vai ter algumas surpresas. Você vai encontrar, por exemplo... Então, toda vez que eu for falar de algum lugar, eu vou usar IE no final, para russo. Vai. Moskva, eu живу в Москве. Legal, funciona bem. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, a versão russa de on the floor, pô, tá bom. Então na Palia, termina em IE. Não, essa palavra não, na Polu. Não, mas eu passei horas decorando a minha tabelinha, ela dizia que se eu fosse indicar o lugar, eu tinha que colocar IE. E agora você está me mandando uma palavra que termina em U, não tem sentido. Tem, é uma exceção. Mas você já conhece isso no seu próprio idioma. Se você fala português, não é estranho para você que o passado do verbo não é eu fazei, assim, eu fiz. Você não para e pensa, não, mas peraí, me falaram que eu tinha que... Não, você simplesmente sabe. Por quê? Por experiência. Tá bom. Vamos aqui essa outra parte, que é reconhecimento de padrões, né? Como eu falei agora há pouco. Como é que eu faço para dominar os casos? Você vai internalizar os casos. A gente olha para os casos e pensa, muita coisa, eu não vou conseguir aprender assim. Talvez não. Porque imagine que você vai conversar em português e você precisa, a cada frase, pensar, peraí, rapidinho, que agora eu preciso de um verbo transitivo direto. Rapaz, esse verbo pede complemento, será? Não, eu lembrei da escola e quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, sim, eu gosto de café. Não, pera. A conversa é levar horas e horas e horas para você fazer 5 frases. Você não fala português assim. Mas você vai para o russo, você quer falar assim. Não, qual é o caso que eu vou usar agora? Qual é o caso que eu tenho que usar agora? E não vai funcionar. Se for para outro idioma eslavo, vai ter 7 casos, é um a mais. A estratégia continua não funcionando, só piora. Então, você precisa se acostumar, internalizar os casos. Bom, aqui alguns truques para a gente... Assim. Mas eu fiquei um pouquinho em dúvida. O que eu faço? Eu gosto de usar essa técnica que eu chamo de a âncora, que é o seguinte. Você vai montar frases usando os casos que você tiver mais dificuldade.
Então, aqui, por exemplo, tá bom, aqui é um nome, né? Ana. Tá, mas eu acho que precisa dizer que a Ana tem ou não tem alguma coisa. O Ani, eu quero dizer que ela não tem grupo. Grupa, grupi. Tá bom. O Ani niet grupi. Bom. Quando eu for usar outra frase, e eu pensar, peraí, agora eu quero dizer que a Kátia não tem água. Peraí, mas água também termina como grupa. Voda, grupa. Na minha frase âncora, eu troquei para o Aniniat Vadi. O Aniniat Grupo. Então, eu vou trocar agora para o Katiniat Vada Vadi. Você pode fazer isso em qualquer idioma, não é só eslavo, não. Então, peguei uma frase em inglês, por exemplo. Vamos supor que eu sou um aluno de inglês e eu tenho problemas com in, on, at. Peguei uma frase, escrevi uma frase enorme lá, de I was born in January. I was born. Você vai lembrar da sua frase e falar, peraí, na minha frase, antes do mês eu usei in. Agora eu vou usar de novo, então. Você pode sempre gravar suas frases âncoras. Isso vai te ajudar um pouquinho. Tá? E pode parecer que eu estou correndo um pouquinho com a apresentação, mas porque eu tenho fé e intenção de abrir para perguntas e debater bastante. Eu não gosto muito de ficar aqui falando, até o tempo acabar e falar, pessoal, tchau, é isso, aprendam línguas eslavas. Então, eu gosto de deixar espaço para a gente falar um pouquinho. Aqui a gente tem vocabulário compartilhado. Como eu falei, todos esses idiomas têm algum vocabulário compartilhado. O problema com isso é, às vezes você encontra falsos amigos que você não sabia muito bem, tá? Ou você usa palavras que simplesmente não são daquele idioma. Né? Você vai usando e a pessoa não faz ideia do que você está falando, e ela te olha e você fala, mas eu estou falando certo, né? Não sei nem que palavra é essa, não sei o que você quer dizer. Às vezes acontece também, tá? Isso aconteceu muito quando eu passei a estudar o polonês, porque minha abordagem foi, eu vou começar conversando do dia zero, eu vou usar o russo, vou ouvir bastante e com o russo eu vou descobrindo, né? Isso aqui é polonês, isso aqui não é. Então, basicamente, eu falava russo, e tenho uma language partner, e ela falava, não, isso não é russo, isso não é polonês, isso é russo. Não, isso não é polonês. Não, isso não é polonês. Aí eu ia aprendendo. Tá, então como é que eu falo? Tá, então como é que é? Tá, então como é que faz? Foi assim que eu aprendi polonês, falando do dia zero. Começando a falar. Eu falava russo com um pouquinho de polonês e foi ficando mais polonês, menos russo, mais polonês, menos russo, mais polonês, menos russo, até chegar no polonês puro. Mas você tem aqui esse vocabulário compartilhado que te ajuda no começo e te atrapalha no nível mais avançado. Te ajuda no começo porque você consegue ter alguma ideia, né? Eu estava conversando agora e aí a gente estava usando aqui macedônio e eu usei um pouquinho de russo. Por que dá para eu entender? Vocabulário compartilhado. Mas se eu quiser falar macedônio no nível avançado, vai me dar um trabalho esse vocabulário que eu tenho compartilhado. Porque eu vou ter que descobrir o que não é macedônio. Falando, pera, isso não é. Então, quando você vai aprender um idioma muito parecido, o seu trabalho, na verdade, por exemplo, não é aumentar o seu vocabulário, é diminuir. Porque você já tem um vocabulário enorme. Aí você vai tirando. Você fala, não, isso aqui não é. Isso aqui não é. Isso aqui eu não posso usar. Isso aqui não pode. Depois você fica com um vocabulário reduzido. Porém, no idioma certo, aí você começa a aumentar o vocabulário. É não misturar, né? Acho que é a principal dúvida da maioria das pessoas. Tá, mas como é que eu faço para não misturar? 100%, não sei, porque eu também misturo. Tá? Então, acho que não tem uma técnica 100% que fala, se você fizer isso, você nunca mais vai misturar, vai ficar tudo perfeito e você vai falar sem nenhuma confusão. Não é verdade. Quando eu falo, também uso muitas palavras esquisitas. Né? Então, por exemplo, não sei, quando eu falo bielorrusso, acho que eu cheguei a comentar isso, quando eu falo bielorrusso, não é bielorrusso puro, é bielorrusso e de repente, não, peraí, isso é ucraniano. Não, aqui é ucraniano. Ah, não, isso não é daqui. Então, eu gravei semana passada uma entrevista para o YouTube em bielorrusso. E ela vai ficar disponível, ela ainda não está, mas ela vai ficar disponível. E a parte engraçada é, se você observar a entrevista, você vê que o meu convidado fala muito bem, porque ele só fala bielorrusso o tempo todo. Mas você vê que quando eu for falar, você vê que eu travo, volto, uso a palavra diferente, uso de novo,
porque são idiomas muito parecidos, né? Então, não sei, razmовляться. Eu não quero dizer razmовляться, eu quero dizer razmовляться. Esse final é por causa do ucraniano, que é um idioma muito mais forte na minha cabeça. Tá, como é que eu faço para não misturar? Ou para misturar menos? Você já tem a resposta para isso. Só que talvez você não tenha percebido. Se você tem filho ou convive com criança, você sabe que quando você fala com uma criança, você fala de uma maneira diferente. Você vai virar para uma criança, pelo menos eu falo assim com os meus filhos. Eu falo assim com a minha filha. Oi, filha, já almoçou ou tá com fominha? Se naquele momento eu estou falando com a minha filha, eu olho para ela e eu falo, oi, filha, já almoçou ou tá com fominha? Se um amigo me liga, eu não vou atender o telefone e por acidente falar com ele, e aí, já papou ou tá com fominha? Não, eu vou mudar o modo de falar imediatamente. Imediatamente. Eu não vou sem querer falar, foi mal, é que eu estava falando com a minha filha e eu... Não. E se eu estiver falando com alguém num tom mais sério, eu estou trabalhando, eu acabei de trabalhar e vou chegar para minha filha, a seguir, vamos almoçar? Não, imediatamente eu vou olhar para minha filha e tem um clique na minha cabeça que vai mudar a maneira como eu falo. Por quê? Emoção. E para ser mais preciso, emotional background. O background emocional de estar com a minha filha faz com que a minha maneira de falar mude. O background emocional de estar numa reunião profissional faz com que a minha maneira de falar mude. Você pode fazer isso com um idioma diferente. Como é que eu faço isso? Você vai construir experiências diferentes. Você vai construir histórias diferentes. Os idiomas, eles não são um conjunto de regra. Os idiomas não são um conjunto de vocabulário e regra. Os idiomas são coisas vivas. Eles têm sabor. Eles têm cheiro. Eles têm aparência. Eles têm forma. Eles têm história. Se você enxergar os idiomas como uma coisa viva, é muito difícil que você mude completamente. Assim. Eu estava falando polonês, eu comecei a falar tcheco, eu não percebi. Você vai perceber, mesmo que seja muito parecido. Porque o seu background emocional vai ser diferente. Então, por isso é engraçado, porque eu sempre aprendo idioma com language partner. Não tem um idioma que eu fale que eu não tenho um language partner, a não ser os idiomas que eu falo desde criança, que é inglês e espanhol. E francês também, que eu aprendi com 18 anos para trabalho. Então, não tinha muito essa noção do que eu estava fazendo, não. Mas todos os outros eu tive um language partner e tenho até hoje. O que acontece meu language partner para ucraniano é uma pessoa, para russo é outra pessoa. Mas a pessoa que me ensinou ucraniano é a mesma pessoa que me ensinou russo no começo. Por que eu troquei depois? E hoje, com a pessoa que me ensinou russo, eu não falo mais russo, eu falo só ucraniano. Porque isso me ajuda a construir uma história diferente, um background diferente, uma experiência diferente. Porque se os dois idiomas tiverem o mesmo sabor, o mesmo percurso, as mesmas histórias, vai ficar muito difícil de manter eles separados. Então, se você cria backgrounds diferentes, com as suas emoções, você começa a separar melhor. É o mesmo mecanismo que faz com que você não fale com uma criança e com um adulto do mesmo jeito sem querer. E aqui tem uma técnica que eu gosto de usar, que eu chamo de a técnica do mestre imaginário, que é o seguinte, toda vez que eu tenho uma palavra na cabeça e eu não sei de onde ela vem, então, sei lá, eu escutei a palavra, eu quero usar a palavra, me veio na cabeça, Martima. Cara, mas eu não sei que língua tá isso. São 6 idiomas eslavos na minha cabeça, eu não sei, não tenho certeza do que eu quero falar agora, eu não sei qual é. Eu vou tentar lembrar da boca de quem que eu ouvi essa palavra. E eu vou lembrar que quem fala muito essa palavra é o meu amigo Nikita, que é bielorrusso. E quando eu lembrar que é o Nikita que fala Martima, 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 Retane Martima, eu vou lembrar, foi o Nikita que falou isso. Isso é bielorrusso. Então você tem uma espécie de gancho quando você se perde. Você fala, cara, como é que eu quero demonstrar empolgação? Mas eu estou num idioma que eu não estou lembrando agora. Eu vou lembrar. Quem me ensinou esse idioma? Como é que essa pessoa demonstra empolgação? Sim. Então, é um serviço de copycat.
Você vai ver que em russo a gente tem algo chamado Slovo Parasit. Slovo Parasit é como sua palavra parasita, que você repete o tempo todo, como um vício de linguagem, como tipo. Daí, então, se você pegar cada um dos meus language partners e você mapear qual é essa Slovo Parasit, você vai ver que a minha é exatamente a mesma, exatamente igual. Porque eu copio tudo. Eu copio o jeito de falar, eu copio as expressões que eles usam. Então, por isso, você vai pegar e falar, não, parecido intencionalmente. É copiado mesmo, é um serviço de espelho. Mas isso me ajuda a construir um background diferente. E assim, eu posso usar os idiomas sem misturá-los muito. Não quer dizer que eu nunca vou misturar. Às vezes vou, às vezes acontece mesmo. Mas a boa notícia é, em muitos idiomas eslavos, os próprios nativos fazem isso. Se você falar com um ucraniano que seja de uma região predominantemente falante de russo, pode ser que ele fale ucraniano com muitas palavras russas. Não é à toa que a gente tem o Surjik, que é exatamente a mescla dos dois. Então, às vezes você pensa, mas eu estou misturando muito. Sim, mas os nativos também fazem isso. Não é só você. Você precisa ficar dentro de um nível aceitável, de poder falar, mas eu uso algumas palavras, sem querer, mas eu consigo me comunicar. Por isso, dá para eu usar os idiomas sem fazer um Frankenstein linguístico, né? Que é um pedaço de um idioma, um pedaço de outro, um pedaço de outro, um pedaço de outro. E depois, aqui para quem já vai seguindo esse caminho, né, eu já falo idiomas eslavos, mas eu ainda misturo, eu já falo bem, mas eu misturo. Como é que eu faço para deixar eles desmisturados na minha cabeça, separá-los? Eu gosto de fazer um exercício que é, você não precisa ter language partner, tá? Você pode conversar com alguém, qualquer pessoa, qualquer experiência que você possa fazer assim, e replicar isso. Eu gosto de pegar 2 dos meus language partners e convidar os 2 para fazer uma chamada conjunta. Você fala tcheco, você fala polonês. E eu vou mudar o idioma para conversar com cada um de vocês. Quando você fala tcheco, eu vou falar com você em tcheco. Quando você fala polonês, eu vou falar com você em polonês. Isso ajuda o meu cérebro a entender que ele precisa ter agilidade na hora de trocar. Se é para falar polonês, é para falar polonês. Se é para falar tcheco, é para falar tcheco. Você não pode ficar à mercê dos seus idiomas. Você controla os seus idiomas. O jogo é seu. Você tem os idiomas na sua cabeça e você sabe o que fazer com eles. Se você não tiver controle, você não pode usar eles num ambiente profissional, por exemplo. Imagina que você fala inglês e espanhol e você é chamado para trabalhar numa empresa onde você vai usar os dois. Então, seu chefe fala, tem 2 reuniões, uma em inglês e logo depois é em espanhol. Para mim não vai dar. Hoje não, porque hoje eu só falo inglês. Aí, se você quiser que eu fale espanhol, marca a reunião para amanhã, que aí eu estudo mais um pouquinho, aí eu consigo recuperar. Aí eu falo, não funciona assim. Você fala um idioma, você tem que estar pronto para falar ele a qualquer momento. Então, esse é um exercício que eu recomendo que vocês façam. Assim, eu já falo bem esses idiomas, mas eu misturo. Usa os 2 juntos e vê como é que você vai se sair. Mas primeiro cria o background emocional. Essa parte é muito importante. Eu vou parar de falar e abrir espaço para pergunta. Eu gosto muito, muito, muito de interagir. Então, quem quiser perguntar, assim, quem tiver perguntas, mas não sei se eu vou perguntar, pergunta. Patrick, terminou aqui os slides ou não? Terminou. Beleza. A Olga tem uma pergunta. Por favor, Olga. Olga, você está no mudo ainda. Tem que ligar o microfone. Agora sim. No. Sí, agora sim. Pues é permitido perguntar em uma língua eslava ou em português? Pues é permitido perguntar em russo, por exemplo, ou em tcheco, Eu acho que whatever. é possível sim, mas também traduza. Pergunte em russo e Sim, depois... vou traduzir, claro. Sim, vai lá. Так, Патрик, ты говорил очень много про понижение. А вообще, как у тебя с видом глагола ситуация? Pois se trata de um fenômeno em línguas eslavas que se chama tipo do verbo Kashmar. Kashmar, молодец. Pois se chama tipo do verbo. Porque o verbo tem como tipos, 2 tipos, um tipo perfeito e imperfeito, e isso é um fenômeno muito complicado em todas as línguas eslavas, e pois muitos estrangeiros têm dificuldades de compreendê-lo, de usá-lo
etc, etc. E por isso estou perguntando também ao Patrick como é que se sente com este fenômeno. E agora me tá dizendo que é muito difícil, né? Ah, Конечно, это очень трудно для меня тоже. Как я говорил, это кошмар. Como eu falei, é um pesadelo, né? É um pesadelo. Sim, é bastante difícil, foi bem desafiador. Mas, bom, tem dois lados desse fenômeno, né? Primeiro, cada idioma vai ter o seu ponto difícil e o seu ponto fácil. Então, eu sempre penso que não me ajuda muito se eu ficar repetindo para mim mesmo, assim, é muito difícil. É muito difícil. É quase impossível. Porque se eu faço isso cada dia, então, o que vai acontecer? Eu vou acreditar no que eu estou dizendo. Eu vou falar, não, realmente é muito difícil, não dá. Então, eu vou pela experiência, pela imersão, até eu conseguir ter uma noção mais ou menos de como usar eles. Não agora, em russo não. Em russo eu cheguei onde eu chamo da parte chata, se você não gosta, ou a parte mais técnica, que é, eu quero fazer o exame C1 e a gente tem aquela parte do exame que é léxica e gramática, onde é um teste de gramática. Então, exatamente esse aspecto que você falou, dos aspectos verbais, você tem que escolher, né? Tem uma grande parte sobre isso, assim, qual destes verbos fica melhor nesta frase. Aqui não basta você saber falar, você tem que saber exatamente por quê. Porque aqui, na vida real, eu acho que se eu usar os três, funciona. Não. E nesse exame aqui, que tem que ser 100% correto, gramaticalmente. Agora eu estudo a exaustão, fazendo muito exercício. Você estuda da maneira clássica, que é ver a teoria e fazer exercício, ver a teoria e fazer exercício. Mas admito 100% que é bem difícil não exatamente compreender o fenômeno, mas lembrar dele na hora de usar. Mas todo idioma tem seu ponto difícil. É. Muito obrigada. Pois eu sou nativa em russo e búlgaro, e pois sei que muitos estrangeiros têm dificuldades com os casos e com esse fenômeno também. Eu também. Você também. Muitos estrangeiros e eu também. Sim. Deixa eu ver. Não sei se a gente tem mais perguntas. Eu vou te fazer uma pergunta. Em macedônio? Como? Não, Sim, a minha pergunta. Uhum. Eu, ainda que a única língua que eu falo em nível A2 é macedônio, eu conheço outras línguas eslavas como serbo-croata, polaco, russo a nível A1. A coisa é que eu quero me introduzir ao sistema de casos. Eu gostaria... uma coisa é como fazer alguma comunicação rudimentária, ainda que não tinha um domínio perfeito dos casos, e outra coisa diferente é como falar corretamente com os casos. Eu tenho necessariamente que aprendê-los neste ordem nominativo, genitivo, dativo, acusativo, locativo, instrumental ou vocativo, ou posso alterar a ordem em função das similaridades entre as palavras. Obrigado. Essa é uma boa pergunta. E não tem uma só resposta. Eu não gosto muito de dizer, olha, você tem que aprender assim. Se você não aprender assim, vai dar errado. Não, você pode pegar um livro que vai seguir essa ordem ou aprender de maneira natural. A gente tem capacidade de aprender de maneira natural, porque imagina que você aprende... Eu vou tirar a ideia dos casos, eu vou colocar a ideia de tempos verbais. Imagina que você vai aprender inglês, e é a sua primeira língua estrangeira. Então você pensa, vou dividir os tempos verbais. Eu vou falar só sobre presente primeiro. Você vai para uma conversa e você não pode dizer assim, não fala nada comigo no passado nem no futuro, porque eu só sei o presente por enquanto. A conversa não vai fluir. E se você domina o presente muito bem, a pessoa fala, ok, what about yesterday? How was your day? Não, peraí, passado eu não sei falar ainda. Então, eu vou estudar mais e depois a gente volta. Então, eu gosto dessa aprendizagem misturada mesmo. Você pode estudar assim, eu estou sentindo muita dificuldade no caso instrumental. Então, você pode fazer exercícios para ele, você pode estudar ele de uma maneira mais concreta e formal,
mas aprendê-los juntos, usando eles todos juntos. Você não precisa transformar os casos num monstro maior do que eles já são. Então, eles já são difíceis. Mas se você olhar para eles dessa maneira, como, nossa, o que eu vou fazer com esses casos agora? Agora eu não sei como é que vai ser. Você não precisa, você vai aprendendo gradualmente. Uma técnica que eu gosto muito de usar, eu chamo carinhosamente de técnica do radar, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um ponto de dificuldade, como eu citei antes, caso instrumental. Eu vou pegar meu material de imersão, eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou lendo alguma coisa, independente do seu nível no idioma, e de preferência com legenda ou transcrição. Se você está vendo, e aí você vê assim, opa, peraí. Usaram um caso instrumental aqui. Você vai parar, se for assistir alguma coisa, você vai pausar, e vai focar naquela frase. Por que usou o caso instrumental aqui? Qual era o contexto? Ah, tá. Ficou claro agora. E aí você continua. E depois você vai pausar de novo. Fala, peraí, caso instrumental de novo. Por que eu usei o caso instrumental? Ah, faz sentido. Mas eu gosto sempre de usar com um ponto gramatical de cada vez. Porque senão, por exemplo, imagina que é um filme. Você vai pausar o tempo todo. Opa, acusativo. Peraí. Opa, instrumental. Calma. Opa, espera. Um ponto por vez. Eu vou focar nisso. Você pode fazer para qualquer idioma, tá? Estou com dificuldade das preposições do inglês. Tá bom. Vai assistir um filme. Apareceu a preposição ali, pausa. Por que ele usou isso, cara? Porque isso vai te dar um contexto. E o contexto te ajuda a memorizar. Sim, uma segunda pergunta relacionada com isso, muito breve, que tem que ver que uma coisa é a lógica preposicional que corresponde aos casos. Por exemplo, ao caso instrumental é a preposição com. Mas uma outra coisa muito diferente é a lógica própria de cada língua, que não necessariamente se condiz com a lógica da preposição. Porque que eu quero te dizer que a lógica interna de uma língua não necessariamente se corresponde com a lógica das preposições de qualquer outra língua sem casos. Sim, isso é verdade. Mas tem uma frase que eu gosto sempre de... É como um mantra, e eu fico me lembrando dessa frase quando eu vou estudar algum idioma novo, que é não resista ao idioma. Que é como... Eu vou ver o idioma e eu vou ver, caramba, mas por que é assim, cara? Não, mas isso aqui não faz sentido, porque no idioma tal é diferente, mas por que... Não, isso é absurdo. Olha só isso aqui. Não resista ao idioma. Só abraça ele. Mas aqui é diferente, porque também a cada pedacinho eu tenho que trocar. É assim que funciona. Então, se eu for aprender chinês e eu falar assim, que saco esse negócio de ter tom, cara, eu tenho que ficar falando ma. Eu não gosto disso não, é coisa chata. Você vai criar um bloqueio tão grande que você vai acabar desistindo. Então, tem que usar tom, beleza, tem que usar os tons. Tem que usar caso, tá bom, tem que usar os casos. Tem que usar abraça o idioma. E, sabe, quanto mais emocionalmente conectado com o idioma, melhor, porque o bloqueio vai ser menor, ou nenhum. As pessoas vão me perguntar, por exemplo, rotina, como é que é a sua rotina? Sim, como é que você mantém sua rotina? Com os idiomas eslavos, não mantenho rotina nenhuma, porque não precisa. Eu gosto tanto desses idiomas que eu tenho que, na verdade, me policiar para não estudar só eles. Não, mas eu tenho que ver um negócio aqui, porque eu tenho que ver, meu hebraico está enferrujado, eu tenho que ver. Aí eu sento para estudar, olha só, não, é que saiu aqui um vídeo novo, tá em polonês. Não, eu vou assistir rapidinho. E aí depois, não, apareceu aqui, tá em russo. Eu vou ver. Eu gosto tanto desses idiomas que a minha rotina é ao contrário. Como não estudar os idiomas eslavos. Porque estudar os idiomas eslavos é um prazer para mim. Então, se eu tiver tempo livre, vou botar no podcast, vai estar alguma língua eslava. Vai direto. É automático. Né? Mas isso por um background emocional. Legal. Patrick, você tá com um visual, uma roupa aí, é de onde isso aí, cara? Esse país? Me explica isso. Sim. Isso aqui é uma vishvanka ucraniana. E não sei, toda vez que eu vou falar sobre idiomas eslavos ou vou falar sobre ucraniano ou em ucraniano, eu gosto de me caracterizar. O meu idioma favorito é o polonês, mas a minha cultura favorita é a ucraniana. Então, na Ucrânia você falaria polonês, é isso?
Ja teraz imię polskiego pochodzenia, ale jestem Żydem. Oi? Esse negócio aí que você falou esse negócio aí que você falou de aceitar o idioma, cara, é bem verdade, porque eu estou estudando polonês há 3 anos e tem coisas, cara, que não é isso mesmo, não tem para onde correr não posso fazer nada contra isso, né? Esse sentimento mesmo, cara. Só piora. As línguas eslavas têm quantos alfabetos? Tem o cirílico, tem o latino também, né? Sim. Algumas aulas vão usar o cirílico, outras vão usar o alfabeto latino e o alfabeto cirílico em diferentes variações. Então, você vai ver algumas letras que vão aparecer em ucraniano, não vão aparecer em russo, por exemplo. Não vão aparecer em bielorrusso e não vão aparecer em ucraniano. E algumas vão usar o alfabeto latino mesmo. Mas não quer dizer que sejam mais fáceis, né? Às vezes as pessoas me falam assim, o polonês deve ser mais fácil, porque ele usa o mesmo alfabeto que a gente. Sim. Então, eu te falo e você imagina como você escreveria. Deixa eu ver. Doświadczenie, chrząszcz. Isso não faz sentido se você pensar com a cabeça de um alfabeto latino voltado para o português, para o espanhol. Então, você tem que reaprender o alfabeto. É alfabeto latino? É, mas é bem diferente. É uma experiência bem diferente. É, porque é o alfabeto latino, mas as letras têm outras pronúncias em alguns casos, né? E as combinações delas também. As combinações delas, sim. Chamadas de torturar os alunos. É uma brincadeira. Mas você trabalha com o quê, Patrick? Ironicamente, sim, eu sou professor de inglês e espanhol para executivos. Então, eu preparo as pessoas para reunião de negócios e eu dirijo uma escola de idiomas. Nessa escola de idiomas, a gente trabalha com polonês e russo. Mas eu não sou professor lá. Eu criei a escola e dirijo ela. Os professores são nativos e muito mais capacitados do que eu. Eu falo esses idiomas, mas eu não ensino. Sim. Alguém mais tem outra pergunta aqui do Zoom ou então do público aqui? Não? A gente estava comentando hoje na hora do almoço que o russo e o português de Portugal parece que o pessoal confunde um pouco às vezes Que história é essa? Explica essa história aí, Patrick. É porque é muito nasal. O russo é uma língua, dentro das línguas eslavas, é uma língua naturalmente com consonantes nasais, como o português europeu. Então, pessoas me disseram aqui que às vezes escutou alguém falando russo, pensou que estava falando português. Você já teve essa sensação, Patrick? Ou Matias, não sei. Mas a fonética parece. Essa sensação em Polônia. Oi, Patrick? Sim, a fonética parece, sim, um pouquinho, mas eu não queria confundir, não. Mas quando eu morava em Portugal, eu lembro que alguns sons me pareciam familiares. Eu escutava, eu sabia que era português, mas me lembrava mesmo russo. Eu falei, caramba, parece, é engraçado, parece um pouquinho mesmo. Então, sim, mas também eu diria que a cadência, o ritmo do idioma, ele é similar. O ritmo do idioma é diferente. Então, os idiomas, eles têm o seu próprio ritmo, né? Então, por isso, às vezes, por exemplo, você escuta uma pessoa falando e ela fala muito bem, a gramática tá boa, o vocabulário tá bom, a pronúncia tá ótima, e você escuta e pensa, não tá natural. Por quê? O ritmo não tá bom. É como tentar cantar uma música sem ritmo. Você sabe a letra, você sabe pronunciar as palavras, mas você não sabe o ritmo, não dá para cantar. Os idiomas têm isso. Eu diria que o português lusitano e o russo estão dançando no mesmo ritmo, apesar de terem letras diferentes. Talvez eu acho porque você conhece a diferença entre as línguas isoacentuadas e as línguas isossilábicas. Talvez porque o russo e outras línguas eslavas, al igual que o português europeu, é muito isoacentuado. Que, por exemplo,
la veritat. Quando as sílabas se acortam, são curtas em função do acento, em função da tônica. Sim, são... Porque geralmente quando a gente pensa, esses idiomas são familiares, a gente olha para vocabulário e pronúncia. E a gente, não, então não são. Não, Ou, é por verdade. exemplo, every day. Quando acurtam-se por causa da schwa ou das vocais fonéticas, mas também por uma questão do tono e da cadência do idioma. Sim, exato. Pela cadência. É que a gente não olha muito para isso. A gente olha vocabulário, gramática e a sonoridade e pensa, é parecido, não é, parecido, não é. Mas existem outros traços que podem fazer um idioma se parecer com outro. Então você vai olhar e falar, não, português e russo não tem nada a ver. Será? Depende. Ah, tá. Vamos ver, aqui no Zoom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu ia perguntar um negócio. Patrick, eu achei muito interessante tudo isso que você falou e a tua vivência também, né? Porque você tem muita experiência nos idiomas e você falou de técnicas, inclusive para otimizar o aprendizado de idiomas bastante similares. Eu estudei vários idiomas também, né? Estudei francês, inglês, alemão, espanhol, só que tem alguns desses idiomas que estão um pouquinho assim, meio esquecidos devido, sei lá, os problemas que eu tive uns tempos atrás, não tinha tempo, né? Sabe quando você perde um pouquinho o pé, você para um pouquinho de praticar, de ler? E eu queria retomar, por exemplo, o francês, o alemão, o espanhol. Teria alguma técnica? O inglês é que eu estou mais ativa mesmo, né? Mas desses idiomas, teria alguma técnica que eu poderia usar para otimizar ou para linkar, para fazer, ao invés do aprendizado tradicional, uma língua por vez, um idioma por vez, pegar e estudar dois juntos para, de repente, não sei. Você tem alguma dica? Assim, você é muito bom nisso, né? Não sei se eu sou muito bom nisso, não. Eu sigo tentando. Mas às vezes eu me enrolo feio. Mas é melhor estudar separadamente ou estudar dois idiomas diferentes juntos e tentar ajuda em alguma coisa? Fizer tentar alguma Depende do sugestão, idioma. assim? Depende do idioma que você está se referindo e do nível que você tinha antes, né? Então, quanto mais alto for o seu nível e você parou de estudar e volta, mais sobra nisso na sua cabeça. Então, assim, eu tinha um nível A1, eu parei de estudar. Vai ser praticamente um recomeço. Eu tinha um nível B2, eu parei de estudar. Você vai muito mais rápido do que quem vai começar do zero, né? Mas, dependendo dos níveis e do contexto, você pode usar aquela técnica de language stacking, que é usar um idioma para estudar o outro. Então, eu já falo inglês muito bem, eu quero aprender alemão, vai pegar material em inglês e vai estudar alemão. Mas, tirando esse projeto que eu fiz de aprender polonês, ucraniano, bielorrusso, eu gosto bastante de pegar uma língua por vez. Você acha melhor? Eu gosto de pegar uma língua por vez, mas não digo que isso seja regra. Eu gosto de fazer isso porque quando eu aprendo um idioma, eu gosto de mergulhar na cultura, tudo. E não dá tempo de fazer isso se eu aprender vários idiomas juntos né, eu acabo ficando com conhecimento um pouquinho raso. Então, sem brincadeira, por exemplo, eu tenho uma pasta guardada aqui chamada Ucraína. Você abre a pasta, você vai ter lá autores, personalidades, tudo sobre a história do país, com a história passada, a história presente. Se você for fazer isso para todos os idiomas, não vai ser uma boa ideia estudar os dois juntos. Agora, se você precisa do idioma, eu preciso dele no nível conversacional. Eu preciso sobreviver, participar. Dá para fazer os dois juntos? Dá. É só você pensar o seguinte. Imagina que um idioma é um filho. Dá para ter gêmeos? Dá. Dá mais trabalho? Dá, naturalmente. Você vai ter que... Assim, não é impossível. Só dá o dobro de trabalho. Eu estou disposto a ter o dobro de trabalho. Ótimo, parabéns. Agora você tem gêmeos. Mas, só você pensar. Você vai duplicar a sua rotina. Tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo. Então, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Com essa palestra super divertida, eu achei, do Patrick. E bem humorada também, gostei muito.
Patrick, obrigado aí pela participação do Poliglotar e parabéns aí pelas conquistas eslavas aí. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, até mais.